Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Aparecida Marques, bem-vinda ao meu canal. Hoje vamos falar sobre como a gente conseguiu a nossa cidadania europeia para viver aqui na Europa. Eu moro junto com meu esposo Yuri e meu filho Davi na Hungria, que é um país aqui da Europa Central. E a gente conseguiu nossa cidadania faz mais ou menos 5 anos. Foi em 2016 que a gente descobriu que a gente poderia ter cidadania luxemburguesa. E eu vou contar tudo para vocês como é que foi isso. Bom, a minha família, ela sempre teve a certeza que a gente era de origem alemã. A gente é de Santa Catarina, natural de Santa Catarina. Meus pais nasceram no interior de Antônio Carlos. E quando a gente pensou em ter cidadania, a gente imaginava que a gente teria a possibilidade de tirar pelo alemão. Só que quando a gente foi pesquisar sobre isso, porque sim, era sempre um desejo nosso, né, de ter uma outra cidadania além da brasileira, por facilidades que existem no mundo todo, né. E aí quando a gente foi ver que a nossa, possibilidade era quase impossível tirar através do alemão, por quê? No alemão você precisa ter todos os parentes vindo da linhagem masculina, para você conseguir tirar a cidadania através da Alemanha, de parentes distantes da Alemanha. E aí a gente meio que desistiu da ideia. Só que em 2015, 16, mais ou menos por aí, a minha família e a família do meu esposo ficou sabendo de um edital feito por Luxemburgo, que gostaria de resgatar cidadãos distantes, né, que estão espalhados pelo mundo de Luxemburgo. Porque Luxemburgo, eu não sei se vocês sabem, é um país bem pequenininho aqui na Europa. Fica perto, ele faz fronteira com a França, com a Holanda, com Bélgica, com a Alemanha. Não sei se faz com a Polônia também. Mas ele tem fronteira com todo mundo, ele é bem pequenininho, fica ali. E Luxemburgo, dentro do que foi passado, assim, né? Uma hora ele pertenceu à Alemanha, outra hora pertenceu à França, tanto que lá se fala os dois idiomas, francês e alemão, além do luxemburguês e do inglês. Então, a gente provavelmente tem essa cidadania luxemburguesa vinda, né? Tanto ele quanto eu, vindas das nossas avós, porque nossos antepassados provavelmente era dessa região de Luxemburgo que a gente achava que era alemã, mas não, né? É porque era tudo muito perto, né? Aqui a Europa, ela passou por várias divisões. Então, a gente, como abriu esse edital extraordinário que permitia ser de vinda tanto de pai quanto de mãe, né? Tanto homem quanto mulher, podia passar a cidadania para os outros. Então a gente conseguiu. O edital ele durou um pouco mais de 5 anos, né, para as pessoas requererem sua cidadania. Então teve pessoas lá dos Estados Unidos que conseguiram fazer o processo, e no Brasil, principalmente em Santa Catarina, que tinha muito luxemburguês lá. Para vocês terem ideia, ah, a agência que me ajudou a pegar todos os papéis, fazer o processo, a abertura, mandar para Luxemburgo, né, para fazer o requerimento do reconhecimento da minha cidadania, eles devem ter feito para mais de 5.000 pessoas só na Grande Florianópolis. Então, eram muitas pessoas mesmo. O meu esposo fez através do pai dele e, pasmem, eu e o meu esposo temos cidadania luxemburguesa vindas de parentes diferentes. E o meu esposo, o pai dele abriu o processo e fez todo o processo para você ver que não precisaria ser feito através de uma agência, você mesmo conseguiria fazer. Você só tinha que ter paciência e correr atrás dos documentos. Eu preferi fazer através dessa agência que já estava fazendo dos meus primos, né? Porque foi através dos meus primos que eu fiquei sabendo dessa possibilidade, que a minha prima, ela tinha começado o processo, tinha visto que tinha essa possibilidade, então se ela tinha, eu também teria, né? São primas vindas da minha avó por parte de pai. E aí eu falei, então tá, então vamos lá, vamos fazer.
E aí a agência ela cobrava em 3 vezes, então a primeira parcela era para fazer o primeiro processo de documentação e envio. A segunda parcela é quando enviasse, né, assim que enviasse, pagaria a segunda parcela. E quando você recebesse a confirmação e aí a entrega de todos os documentos para daí ir lá em Luxemburgo assinar, porque teve esse processo também de ter que ir lá em Luxemburgo assinar, falando que quer realmente, mostrando, né, ó, eu tenho direito e eu quero. Daí ia lá e assinava. E aí pagava a terceira parcela. No total, eu imagino que deu mais ou menos uns 2.500, R$ 2.600 tudo, o meu processo. Do meu esposo saiu menos de R$ 1.000, porque foi ele mesmo que fez, lá com o pai dele e tudo. Então, só que daí, quando chegou em 2017, a gente estava em fazendo, 2017 a gente estava aqui na Hungria fazendo o doutorado sanduíche. E aí a gente recebeu a confirmação lá no Brasil, porque o nosso endereço todo estava lá do Brasil quando a gente abriu o processo. Recebemos a confirmação, a carta dizendo que a gente tinha a possibilidade de fazer tudo. E quando a gente recebeu isso, nós dois recebemos mais ou menos no mesmo período, a gente assim, nossa, a gente aproveita, já que a gente está aqui na Hungria, vamos para Luxemburgo fazer esse pedido, essa assinatura, porque a gente já economiza. A gente ia ficar 10 meses aqui, a gente chegou setembro de 2017 e ia ficar até julho de 2018. Aí quando chegou, a gente falou: não, vamos lá. A gente ficou sabendo em 2017, acho que foi em novembro de 2017. Aí a gente juntou um dinheirinho aqui para comprar passagem, para fazer tudo, se organizamos. E em fevereiro, 1º de fevereiro de 2018, a gente foi para Luxemburgo para assinar e fazer o pedido da nossa cidadania. Só que eu não estava com esses documentos e nem ele, porque estava tudo no Brasil. E aí eu entrei em contato com a minha assessora da agência, e aí ela informou que ela estaria em fevereiro, janeiro e fevereiro, por Luxemburgo. E aí eu falei, nossa, você faria a gentileza de trazer para a gente os documentos e entregar para a gente lá? Aí ela falou que sim, aí a gente, na mesma hora, né, marcamos com ela, pegamos os documentos com ela, fomos até lá o local onde assinava, assinamos e ficamos aguardando, porque depois que você assinava lá o processo do pedido, aí tinha um tempo para esperar vir a confirmação com os números dizendo, ó, agora você pode tirar seu passaporte, seus documentos, tudo. E aí a gente colocou o nosso endereço para chegar essa carta na Hungria, já que a gente estava na Hungria. Como a gente vinha embora em julho, a gente ficou esperando, aguardando, aguardando, e mais ou menos metade de julho a gente recebe essa carta, lá onde a gente estava morando no dormitório na Hungria. Aqui na Hungria, né? Porque eu tô na Hungria. E então, quando a gente recebeu isso, na mesma hora que a gente recebeu, a gente entrou em contato com a embaixada mais próxima aqui da Hungria, de Luxemburgo, que fica em Viena, fica na Áustria. E aí, quando a gente pegou esses documentos, entramos em contato, a gente assim, não, já vamos tirar nosso passaporte, já vamos fazer tudo, porque aqui tá tudo próximo, tá tudo muito perto e é mais fácil. Então, a gente pegou nossas documentações e foi até Viena, fizemos o nosso passaporte, né? E aí, quando ela fez o nosso passaporte, ela perguntou aonde seria a entrega, porque tanto a gente podia voltar ali e pegar na embaixada ali de Viena, como também ela podia entregar. Só que não ia dar tempo, porque nosso prazo aqui na Hungria para voltar para o Brasil e terminar o doutorado estava terminando e não ia dar tempo. Então a gente pediu para ela entregar para uma amiga nossa que morava em Luxemburgo, e essa nossa amiga ia fazer toda a parte de documentação, envio por correio, né, por uma forma mais segura, né, de Sedex, lá de Luxemburgo para nós no Brasil. E foi o que ela fez. A gente pegou o endereço da nossa amiga, ela botou lá no pedido para entregar no endereço tal e chegou lá para ela. A gente depois ela enviou por correio para o Brasil e a gente recebeu lá no Brasil os nossos documentos. Olha só o tudo que a gente fez para conseguir isso, que a gente queria muito. Para tirar o passaporte luxemburguês, ele tem validade de 5 anos e custa 50 euros cada um.
Daí a nossa viagem até Viena custou mais ou menos 30 € ida e volta. E a gente não pegou hospedagem, porque a gente foi bem cedo, a gente pegou primeiro o trem que ia, que era de 6 horas da manhã. A viagem dura 3 horas e pouquinho mais ou menos de trem. E aí lá a gente tinha marcado para a parte da manhã, fomos até lá no escritório, a mulher fez todo o processo e a gente já voltou na parte da tarde. Ainda a gente almoçou por lá, ainda deu um rolê lá por Viena e depois voltou para casa. Então, a gente fez tudo da forma mais econômica possível e mais rápido e mais, né, possível. E eu acredito muito que isso tudo é Deus, sabe? Deus sempre agindo na nossa vida. Era pra gente ter essa cidadania. Porque eu não sei vocês, mas na minha cabeça sempre passou essa possibilidade de ter uma dupla cidadania, de ter uma cidadania europeia. Lá no Brasil, a minha mãe, para vocês terem ideia, ela nasceu numa comunidade tão alemã que ela foi aprender português com 7 anos de idade quando ela foi para a escola. Até 7 anos ela só falava alemão. Então, tudo isso mostrou para a gente a possibilidade de nós termos nossa cidadania. E hoje a gente é muito grato por ter essa cidadania vinda dos nossos ancestrais, porque abriu as portas que hoje a gente vive aqui na Europa de forma legal, sem problema algum. Viemos aqui para trabalhar através de uma carta convite, e isso tudo foi ainda mais possível porque a gente não precisou pedir um visto de trabalho para ficar aqui, nada disso. Simplesmente a gente é cidadão europeu, a Hungria faz parte da União Europeia, e a gente pode tanto trabalhar aqui, morar aqui, podemos trabalhar em outros locais dentro da União Europeia, e tá tudo bem. A gente não corre o risco de ser mandado embora, deportado. Nós estamos legais aqui. E quando meu filho nasceu, eu na mesma hora mandei a documentação. Ele nasceu no Brasil, lá no mesmo local que a gente, em Florianópolis, e a gente mandou toda a documentação dele quando ele nasceu para a empresa que cuidou dos meus documentos. Ela na mesma hora mandou lá, e esse reconhecimento dele foi muito rápido. Eu mandei no ano que ele nasceu, no mesmo ano que ele nasceu, a gente já recebeu a confirmação. E esses documentos dele, quando a gente recebeu, a gente já se programou, porque como a gente havia sido convidado para vir trabalhar aqui, a gente foi até Brasília para tirar o passaporte dele. Então, o primeiro passaporte dele, luxemburguês, já foi tirado menos de um ano de idade e deu tudo certo. Então, tudo aconteceu, foi dando tudo muito certo para as coisas acontecerem e para a gente estar aqui. E quando eu vejo isso tudo, eu tenho a certeza que isso tudo é porque era para ser. Era pra gente estar aqui, era pra gente estar trabalhando. Eu sou muito grata por hoje poder ter essa possibilidade de morar aqui. E se você também quer, procure saber as possibilidades. Na Itália, por exemplo, há uma possibilidade muito grande, se você de repente tem italiano, ainda tem essa possibilidade de tirar pela Itália. Tem a possibilidade de tirar vias através de vias portuguesas, então você também pode ver isso. Outra forma também é Espanha. Espanha, por incrível que pareça, há muitos descendentes de espanhóis dentro do Brasil, então de repente você tem essa possibilidade. Outras formas também é através de nômade digital. Você sabia que hoje você pode ir morar na Espanha se você for nômade digital, conseguir provar que você trabalha através da internet e que você não precisa estar morando no Brasil para trabalhar através da internet. Você pode ir para a Espanha. E 3 anos na Espanha você também já consegue tirar sua cidadania? Hoje a Espanha é um dos países mais fáceis para tirar a cidadania. Então, fica aqui a minha dica para vocês. Se vocês querem que eu fale mais sobre nômade digital, ser nômade digital, aqui na Hungria também existe um visto para nômade digital, é o White Visa. E se vocês querem saber mais sobre isso, eu posso fazer um vídeo exclusivo falando sobre tirar um visto de nômade digital para a aplicação de cidadania, né? Depois de 3 anos morando, pode fazer essa aplicação. Se você quer saber sobre isso, deixe aqui nos comentários, por favor, se inscreva nesse canal,